Shalom, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um dia na presença do nosso Deus, grandão, mais um dia com a Bíblia viva. Sejam muito bem-vindos, você que está chegando agora, você que já nos acompanha desde o início, que Deus abençoe a cada um de vocês aqui. Irmãos, depois da sarça ardente, Moisés já sabe que Deus o está chamando, mas agora surge um problema muito comum: o medo, a insegurança, a sensação de incapacidade. E nestes capítulos nós veremos que Deus não procura pessoas perfeitas, mas que Deus procura pessoas dispostas a servir. Gente, Moisés aceita o chamado e Deus anuncia a libertação do povo de Israel. Aleluia. Pai amado, muito obrigado por mais um dia na tua presença. Muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado. Obrigado pela tua palavra. Nós pedimos permissão para abrir mais esses 3 capítulos no dia de hoje. Senhor, abre nossos olhos para a tua palavra e nos ajuda a vencer nossos medos e, sobretudo, a confiar no teu chamado, Pai. Que nós possamos aprender com Moisés a depender da tua força, Senhor, e não das nossas limitações. Pai querido, nós entregamos nossa vida, nós entregamos nossa família, nós entregamos esse estudo no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever e já compartilha esse vídeo. Chama outras pessoas para fazer essa leitura junto conosco e deixa a sua curtida e ative o sininho para que o YouTube te anuncia quando eu compartilho alguns vídeos aqui no YouTube. Amém? Êxodo 4, vamos ler 3 capítulos hoje, Êxodo 4, 5 e 6, né? Em Êxodo 4 nós vamos ver as desculpas de Moisés, né, gente? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca. Êxodo 4, 12, gente. Esse é o versículo-chave do capítulo 4. A palavra-chave aqui nesse capítulo é chamado obediência, medo, capacitação e fé. Irmãos, Moisés ele começa a apresentar objeções, né? Quando ele recebe o chamado de Deus. Primeiro, ele falou: e se não acreditaram em mim? Depois, eu não sei falar. E finalmente, envie outra pessoa. Gente, não parece comum essas falas? Acontece também muitas vezes com muitos de nós. Pessoal, muitas vezes Deus nos chama, mas respondemos olhando para nossas limitações. Deus responde mostrando a sua suficiência, porque Deus chama primeiro e depois Ele capacita. Ninguém nasceu perfeito. Irmãos, olha os 3 sinais. Deus entrega sinais a Moisés: a vara transformada em serpente, a mão que fica leprosa e depois é curada, e a água transformada em sangue. Olha só, quando Deus envia alguém, Ele também concede os recursos necessários. Pegou a chave? Agora vamos falar de Arão. Deus levanta Arão, que é o irmão de Moisés, para ajudar Moisés. Só para vos falar que muitas vezes Deus usa pessoas para complementar aquilo que nos falta. Ele pode ter me chamado, mas Ele levanta uma pessoa para me complementar, para me ajudar. Ninguém foi chamado para caminhar sozinho, pessoal. Em Êxodo 5, nós veremos o primeiro confronto com Faraó. Versículo-chave está lá em Êxodo 5:1. Deixa o meu povo ir. Olha só, uma simples frase. Deixa o meu povo ir. Palavra-chave: confronto, resistência, perseverança, oposição e fé. Pessoal, Moisés finalmente ele enfrenta Faraó. Ele deixou seu medo de lado, ele entendeu que Deus era com ele. Mas o resultado inicial parece desastroso, pessoal.
Faraó endurece ainda mais o seu coração e ele aumenta o trabalho dos hebreus. Pessoal, isso tudo nos ensina que nem toda obediência produz resultados imediatos, rapidamente. Às vezes a situação piora antes de melhorar, mas vai melhorar. Pessoal, o povo reclama. Os israelitas, eles ficam todos frustrados com tudo isso. Normal, quem não ficaria? Eles começaram a culpar Moisés, né? A fazer de Moisés um culpado. Pessoal, quando estamos sofrendo, muitas vezes não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo nos bastidores e começamos a encontrar culpados em toda parte, sabe? Moisés, ele questiona Deus em Êxodo 5:22, por que afligiste este povo? Até os grandes homens de Deus tiveram momentos de dúvida, pessoal, mas Moisés leva sua dor para Deus. Êxodo 6 fala da aliança de Deus. Em versículo de Êxodo 6:6 está o versículo-chave, que Deus fala, eu vos livrarei. Palavra-chave, fidelidade, libertação, aliança, promessa e esperança. Pessoal, Deus responde Moisés, não com repreensão, mas com promessas. E agora, irmãos, a minha parte favorita desses 3 capítulos, vamos ver os 7 eu de Deus aqui. Nesse capítulo, Deus declara 7 vezes eu. Olha só, eu vos tirarei, eu vos livrarei, eu vos resgatarei, eu vos tomarei por meu povo, eu serei vosso Deus, eu vos levarei e eu vos darei a terra. Pode conferir, pessoal, os 7 eu de Deus em Êxodo 6. Isso nos ensina que a libertação não depende da força do povo. A libertação depende da fidelidade de Deus. Irmãos, e agora vamos ver o nome de Deus. Êxodo 6:3. Deus revela como Jeová, o Deus da aliança, o Deus fiel, o Deus que cumpre o que promete. Aleluia. Jesus é revelado em Êxodo 4:6. Sabe, assim como Moisés foi enviado para libertar Israel da escravidão do Egito, Jesus também foi enviado para libertar a humanidade da escravidão do pecado. Moisés aponta para Cristo, mas Jesus, ele é o libertador perfeito. Amém, irmãos? E os temas centrais da nossa leitura de hoje é chamado medo, obediência, perseverança, fidelidade, libertação e aliança. E o ensino central de Êxodo 4-6, a palavra nos ensina que Deus não chama os capacitados, Deus capacita os chamados. E quando Deus promete libertação, nada pode impedir o seu plano. Pegou a chave? E a glória celeste será para depois da nossa leitura. Amém? Êxodo capítulo 4. Deus concede poderes a Moisés. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e, quando a tirou,
eis que havia tornado como o restante de sua carne. Se eles não crerem, nem atenderam à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem, e mediante a estes dois sinais, nem se ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramará na terra seca, e as águas que do rio tomarás tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que has de enviar menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhes falarás, e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis dizer, o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual has de fazer os sinais. Moisés regressa ao Egito. Saindo, Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: Vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: Quando voltarás ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu tirarei teu filho, teu primogênito. Estando Moisés a caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvidas tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: Esposo sanguinário, por causa da circunstância. Disse também o Senhor a Arão: Vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi, e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com os quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés a Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, e, tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos
de Israel e lhes vira a aflição, se inclinaram-se e o adoraram. Moisés e Arão falam a Faraó, capítulo 5. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor para que ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei a Israel. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: Por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: O povo da terra já é muito, e vós o distrais das suas tarefas. Faraó aflige os israelitas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que nele se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: Assim diz Faraó: Não vos darei palha. Ide vós mesmo e ajuntai palha onde a pudesses achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a juntar tijolos em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam: Por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: Fazeis tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu: Estais ociosos. Por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois, agora, e trabalhai palha, porém não se vos dará. Contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: Nada diminuireis dos vossos tijolos, da vossa tarefa diária. Quando saírem da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E lhes disseram: Olhe o Senhor para vós,
Olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo. Capítulo 6. Disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir e, por mão poderosa, os lançará fora da sua terra. Deus promete livrar os israelitas. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abrão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitarão como peregrinos. Ainda ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize os filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua escravidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestação de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abrão, a Isaque e a Jacó, e vos-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó, e não sei falar bem? Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel, e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Genealogias de Moisés e Arão. São estes os chefes das famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. São estas as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão: Jemuel, Jamim, Oad, Jaquim, Zoar e Saul. Filho de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. São estes os homens dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson: Libane e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate: Amrão, Issar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari, Mali e Musli. São estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Amrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu Arão a Moisés, e os anos da vida de Arão foram 137. Os filhos de Issar: Corá, Nefeg e Zieri. Os filhos de Uziel: Misael, Elzafá e Zitri.
Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Iminadab, irmã de Nasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Corá, Assir e Elcana. E Abiasaf. São estas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz Finéias. São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. São estes que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. Moisés fala novamente a Faraó, no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito. Disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor. Disse a Faraó, rei do Egito, todo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Amém, irmãos? Terminamos os nossos capítulos 4, 5, 6 do livro de Êxodo. E nos próximos capítulos leremos de novo 3 capítulos, 7, 8 e 9. Amém? A glória da celeste é que Moisés olhou para suas limitações, mas Deus olhou para seu poder. Pare de focar no que você não consegue fazer. Comece a confiar no Deus que te chamou. Pegou a chave? Amém? Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Senhor, fortalece a nossa fé quando surgirem dúvidas ou medos e nos ajuda a obedecer mesmo quando não enxergamos resultados imediatos. Pai querido, que possamos confiar nas tuas promessas e caminhar em fidelidade no nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe, vos fortalece e que a mão de Deus vos conduza em cada desafio e que a nossa fé seja renovada e que a nossa esperança seja restaurada. No nome santo e poderoso de Jesus, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e vamos seguir juntos lendo a palavra. Convide outras pessoas para estudar a palavra de Deus conosco e conheça também meu livro que já está no Amazon, da Dor à Esperança, de pé, apesar de tudo. Deus te abençoe grande e poderosamente.